Neste vídeo, detalharemos a vida do Padre Pio, de Pietrelcina, seus milagres e seu legado espiritual. O que o Padre Pio previu para o ano de 2024? Fique conosco para descobrir. Número 1. Início da vida, por Francesco Forgione. O Padre Pio, nascido como Francesco Forgione, em 25 de maio de 1887, em Pietrelcina, Itália. Ele começou seu caminho espiritual desde muito jovem. Filho de Gracio, Maria Forgione e Maria Giuseppa de Nuncio, Francesco cresceu em uma família camponesa devota, que lhe incutiu uma profunda fé religiosa. A missa diária, a reza do rosário e o jejum eram práticas comuns em sua casa, o que fomentou uma formação espiritual sólida no jovem Francesco. Aos 5 anos de idade, Francesco decidiu dedicar sua vida a Deus, mostrando um compromisso precoce com a fé. Apesar de sua saúde frágil, que incluiu episódios de gastroenterite severa e febre tifoide, sua determinação espiritual foi muito forte. Apenas se fortaleceu. Ele frequentou a escola pública local, mas foi seu encontro com um frade capuchinho que realmente definiu seu destino. Inspirado, expressou seu desejo de se juntar ao convento, um sonho que seu pai apoiou trabalhando na América para financiar sua educação. Em 6 de janeiro de 1903, Francesco ingressou no noviciado dos franciscanos capuchinhos em Morcone, adotando o nome de Frei Pio. Apesar de seus contínuos problemas de saúde, suas experiências espirituais começaram a se manifestar com maior intensidade, com relatos de êxtase e levitação durante as orações. Foi ordenado sacerdote em 1910, marcando o início de uma nova etapa em seu serviço a Deus. Número 2. Os estigmas e seu impacto. Em setembro de 1918, o Padre Pio recebeu as feridas dos estigmas, que apareceram em suas mãos e pés, semelhantes às da crucificação de Cristo. Esse fenômeno atraiu tanto admiração quanto ceticismo, mas principalmente trouxe pessoas de todas as partes a San Giovanni Rotondo em busca de esperança e cura. Durante esse tempo, o Padre Pio demonstrou vários dons espirituais, incluindo bilocação, profecia e cura de enfermos. Um dos milagres mais notáveis foi a cura de Gemma di Giorgi, uma menina siciliana nascida sem pupilas, que recuperou a visão após uma visita ao Padre Pio em 1947. Além disso, o Padre Pio teve uma visão para estabelecer um hospital que atendesse aos necessitados. Materializado em 1956, com a inauguração da Casa Alívio do Sofrimento. As capacidades proféticas do Padre Pio também foram notáveis. Embora muitas de suas previsões fossem mantidas na correspondência pessoal com seus conselheiros espirituais, as que são conhecidas contribuem para sua mística. Ele previu eventos mundiais e o futuro da Igreja com um senso de urgência e visão divina. Número 3. A profecia dos 3 dias de escuridão. Uma das previsões mais aterrorizantes do Padre Pio é a dos 3 dias de escuridão. Segundo esta profecia, a Terra será envolvida em uma escuridão impenetrável durante 3 dias e noites consecutivos. Durante esse tempo, o sol não brilhará e a luz natural estará completamente ausente. As únicas fontes de luz serão as velas abençoadas de cera de abelha, que queimarão proporcionando alívio da escuridão avassaladora. A origem desta profecia não se encontra na Bíblia, mas disse que provém de revelações privadas, dadas a vários santos e místicos ao longo dos séculos. Essas descrições incluem não apenas escuridão, mas também fenômenos sobrenaturais, como aparições de demônios e destruição direcionada aos inimigos da Igreja. Apesar de sua ausência nas Escrituras, esta profecia reflete as 10 pragas do Egito no livro do Êxodo e o Apocalipse, adicionando uma camada apocalíptica ao seu contexto. Número 4. As visões e mensagens do Padre Pietar.
O Padre Pio deixou uma série de mensagens que descrevem um prognóstico assustador para o futuro da humanidade, carregadas de advertências e chamados ao arrependimento. A primeira mensagem pinta um panorama sombrio do mundo, descrevendo uma sociedade que perdeu seu rumo. Adverte sobre uma catástrofe iminente, a menos que a humanidade retorne às virtudes da humildade, caridade e amor. Outra mensagem destaca a degradação ambiental, descrevendo a Terra como um jardim pristino, agora envenenado pelas atividades humanas. A única forma de restaurá-la seria através de uma intervenção divina. Ele também previu 3 dias de escuridão total, onde a humanidade ficará sem poder consumir alimentos ou água, e muitos não sobreviverão para ver a luz do sol novamente. Número 5. Preparativos espirituais para os dias de escuridão. O Padre Pio forneceu um guia detalhado sobre como se preparar espiritual e praticamente para esses dias de provação. Ele enfatizou a importância de permanecer no interior, cobrindo todas as janelas para bloquear a luz externa. Recomendou a recitação contínua do rosário, a leitura espiritual e outras atividades devocionais para proporcionar conforto e proteção espiritual. Outro elemento essencial é o uso de velas de cera de abelha abençoadas, que representam a luz de Cristo e serão as únicas fontes de luz durante a escuridão. Ele também destacou a importância dos atos de reparação, caridade e compaixão durante este tempo. E aconselhou seus seguidores a cuidarem dos animais com antecedência, pois não seria seguro cuidar deles durante a escuridão. Número 6. A morte do Padre Pio e seu legado. O Padre Pio faleceu em 23 de setembro de 1968 em sua cela em San Giovanni Rotondo. Seus últimos dias foram marcados por uma profunda devoção e uma saúde frágil. Ele celebrou o 50º aniversário de seus estigmas pouco antes de sua morte, evento que atraiu uma multidão de peregrinos. Seu funeral foi um acontecimento massivo, com dezenas de milhares de pessoas prestando seus últimos respeitos. O legado do Padre Pio de fé, esperança e caridade continua inspirando milhões em todo o mundo. Suas profecias, especialmente a dos 3 dias de escuridão, continuam sendo objeto de fascínio e reflexão espiritual. Número 7. O impacto das profecias na fé moderna. As profecias do Padre Pio tiveram um impacto significativo na fé de muitas pessoas. Seus avisos sobre o fim dos tempos e a necessidade de arrependimento ressoaram profundamente, motivando muitos a fortalecer sua vida espiritual. A profecia dos 3 dias de escuridão, em particular, inspirou tanto medo quanto preparação entre os fiéis. O Padre Pio não apenas previu eventos catastróficos, mas também ofereceu esperança e orientação para sobreviver espiritualmente a esses tempos difíceis. Seu foco na oração, arrependimento e caridade continua sendo relevante e poderoso para aqueles que buscam fortalecer sua fé em tempos de incerteza. Número 8. A conexão com a Bíblia. Embora a profecia dos 3 dias de escuridão não esteja diretamente na Bíblia, há elementos nas Escrituras que refletem esse conceito. No livro do Êxodo, a praga da escuridão cobriu o Egito por 3 dias, e no Apocalipse é mencionada uma escuridão catastrófica após o derramamento da 5ª taça. Essas referências bíblicas sugerem uma conexão simbólica com a profecia do Padre Pio, destacando a intervenção divina e a necessidade de arrependimento em tempos de julgamento. A conexão com as Escrituras reforça a relevância espiritual das profecias do Padre Pio e seu chamado à preparação e à fé. Número 9. Interpretações modernas das profecias. As interpretações modernas das profecias do Padre Pio variam amplamente. Alguns as veem como advertências literais de eventos futuros, enquanto outros as interpretam de maneira simbólica, como chamados à reflexão espiritual e à mudança de comportamento. Independentemente da interpretação, as profecias geraram um interesse contínuo e uma profunda reflexão sobre o estado do mundo e a fé.
O legado do Padre Pio como profeta e místico continua inspirando os fiéis a buscar uma vida mais devota e consciente. Suas mensagens de arrependimento e preparação espiritual são lembretes atemporais da importância da fé e da devoção em tempos de desafio. Número 10. O papel da oração na orientação do Padre Pio. O Padre Pio enfatizou repetidamente a importância da oração em sua orientação para enfrentar os 3 dias de escuridão e outros desafios espirituais. A oração, especialmente a recitação do Rosário, é vista como uma ferramenta poderosa para fortalecer a fé e proteger-se espiritualmente. A dedicação do Padre Pio à oração e sua crença em seu poder refletem seu profundo compromisso com a espiritualidade e a conexão divina. Seu legado de oração e devoção continua sendo um pilar fundamental para aqueles que buscam consolo e orientação em sua fé. Número 11. Os ensinamentos do Padre Pio sobre o crescimento espiritual. O Padre Pio defendia uma abordagem holística da espiritualidade que incluía a confissão semanal, a comunhão diária, a leitura espiritual regular, a meditação e o autoexame. Essas práticas eram destinadas a aprofundar a relação com Deus e promover um crescimento interior integral. O Padre Pio enfatizava que a oração e a devoção eram essenciais para manter uma conexão próxima com o divino, especialmente em tempos de prova e tribulação. Sua abordagem à espiritualidade cotidiana ressoava profundamente com aqueles que buscavam seu conselho, oferecendo uma orientação prática para viver uma vida devota. Além disso, o Padre Pio ensinava que a caridade e o amor ao próximo eram fundamentais para a vida dos jovens. Para o crescimento espiritual, ele incentivava seus seguidores a praticar atos de bondade e compaixão, vendo essas ações como uma manifestação do amor divino. A devoção do Padre Pio à Virgem Maria também era central em seus ensinamentos. Ele frequentemente recitava o rosário e incentivava outros a fazê-lo, vendo nessa prática uma fonte de força espiritual e proteção. A meditação sobre os mistérios do Rosário, segundo ele, ajudava os fiéis a aprofundar nos mistérios da fé e a manter uma conexão constante com Deus. O enfoque do Padre Pio na humildade e no sacrifício pessoal também era notável. Ele ensinava que através do sofrimento e da renúncia aos prazeres mundanos, uma pessoa podia se aproximar mais de Deus e alcançar um estado de graça. Sua própria vida, marcada pelos estigmas e pela dor física, era um testemunho de seu compromisso com essa filosofia. Finalmente, o Padre Pio acreditava na importância da comunidade, no caminho espiritual. Ele incentivava a participação na vida paroquial e nas obras de caridade, vendo nessas ações uma forma de fortalecer a fé coletiva e apoiar os mais necessitados. Seus ensinamentos sobre o crescimento espiritual continuam sendo uma fonte de inspiração para milhões de pessoas em todo o mundo. Número 12. As curas milagrosas do Padre Pio. O Padre Pio é conhecido por numerosos milagres de cura que atraíram milhares de pessoas a San Giovanni Rotondo, em busca de alívio para seus sofrimentos físicos e espirituais. Esses milagres, documentados por testemunhas e beneficiários, contribuíram para sua fama como curador e santo. Uma das curas mais comoventes foi a de Gemma de Giorgi, uma menina siciliana nascida sem pupilas que, após uma visita ao Padre Pio, recuperou a visão. Além das curas físicas, o Padre Pio também oferecia consolo espiritual àqueles que o procuravam. Sua capacidade de ouvir e aconselhar no confessionário era lendária, com relatos de pessoas que experimentavam uma profunda paz e renovação espiritual após falar com ele. Dizia-se que o Padre Pio tinha a capacidade de ler as almas, discernindo os pecados e as necessidades espirituais daqueles que se confessavam com ele. Os milagres do Padre Pio não se limitavam a indivíduos, mas também incluíam eventos comunitários. Durante uma epidemia de gripe na Itália, foi relatado que suas orações e bênçãos ajudaram a salvar muitos dos afetados. Além disso, seu hospital, La Casa Sollievo della Sofferenza, foi um testemunho de seu compromisso com a cura e o bem-estar.
dos doentes e necessitados. As curas atribuídas ao Padre Pio nem sempre eram instantâneas, mas frequentemente envolviam um processo de oração e fé contínua. Ele ensinava que a cura era tanto um ato da graça divina quanto um ato de misericórdia, como uma prova da fé do indivíduo. Ele encorajava os doentes a perseverar na oração e a confiar na vontade de Deus, qualquer que fosse o resultado. O impacto desses milagres foi tal que atraiu a atenção da igreja e do público em geral. Pesquisadores e médicos examinaram seus estigmas e as curas, buscando explicações científicas sem conseguir desacreditar os testemunhos dos milagres. Hoje em dia, o legado de suas curas continua inspirando os fiéis e atraindo peregrinos ao seu santuário em San Giovanni Rotondo. Número 13. A influência do Padre Pio na Igreja Católica. A influência do Padre Pio na Igreja Católica tem sido profunda e duradoura. Sua vida e obras não apenas inspiraram milhões de fiéis, mas também deixaram uma marca significativa na estrutura e na espiritualidade da Igreja. Ele foi canonizado em 2002 pelo Papa João Paulo II, que havia visitado o Padre Pio em sua juventude e foi profundamente impactado por sua santidade. O Padre Pio foi um defensor apaixonado da confissão e da comunhão frequente, práticas que ele promoveu incansavelmente entre seus seguidores. Sua insistência na importância desses sacramentos ajudou a revitalizar sua prática em muitas comunidades católicas. Além disso, sua vida de oração intensa e devoção fervorosa. A Eucaristia e a Virgem Maria serviu como modelo para sacerdotes e leigos igualmente. Seus ensinamentos e exemplos também influenciaram a espiritualidade da Igreja. Sua ênfase na humildade, no sacrifício e na caridade ressoou profundamente em uma época de grandes mudanças sociais e religiosas. Através de seus escritos e cartas, o Padre Pio ofereceu orientação e consolo àqueles que buscavam viver uma vida mais devota e alinhada com os princípios cristãos. A criação da Casa Sollievo della Sofferenza, um hospital dedicado a atender os doentes e pobres, é outro exemplo de seu impacto duradouro. Este hospital não só proporcionou atendimento médico de alta qualidade, mas também encarnou a visão do Padre Pio, de uma instituição guiada pela compaixão cristã e pela dedicação ao bem-estar dos outros. Seu sucesso e reputação atraíram médicos para a criação da Casa Sollievo della Sofferenza. Profissionais, médicos e voluntários de todo o mundo, tornando-a um farol de esperança e cuidado. O Padre Pio também teve um impacto significativo na liturgia e nas devoções populares. Sua devoção ao rosário e suas frequentes recomendações para sua recitação ajudaram a revitalizar essa prática entre os católicos. Além disso, seus estigmas e experiências místicas fortaleceram a fé de muitos, lembrando-lhe a presença contínua do divino no mundo moderno. Número 14. As profecias do Padre Pio sobre o futuro. As profecias do Padre Pio abrangem uma ampla gama de temas, desde eventos mundiais até a condição espiritual da humanidade. Suas visões, muitas vezes compartilhadas através de cartas e mensagens privadas, ofereceram uma perspectiva única sobre o futuro, instando a humanidade a se arrepender e retornar aos valores fundamentais da fé. Uma das profecias mais conhecidas do Padre Pio é a dos 3 dias de escuridão, um evento apocalíptico que descreve um período de escuridão total sobre a Terra. Segundo a profecia, durante esses 3 dias, a luz natural desaparecerá e apenas as velas abençoadas de cera de abelha proporcionarão iluminação. Este evento será uma prova tanto física quanto espiritual, e o Padre Pio advertiu sobre a necessidade de preparação e fé para sobreviver. Além desta profecia, o Padre Pio também previu desastres naturais, conflito e mudanças sociais significativas. Em uma de suas visões, ele descreveu uma grande guerra que causaria destruição e sofrimento, mas também um período de renovação espiritual e paz para aqueles que permanecessem fiéis.
Seus mensagens frequentemente incluíam chamados ao arrependimento, à oração e à caridade, sublinhando a importância de viver uma vida devota em preparação para esses tempos difíceis. O Padre Pio também falou sobre a purificação da Igreja e do mundo, prevendo que apenas aqueles que se mantivessem firmes em sua fé e na obediência a Deus seriam salvos. Suas profecias instavam os fiéis a fortalecer sua vida espiritual e a confiar na providência divina, mesmo em meio à adversidade. A interpretação dessas profecias variou, com alguns as vendo como advertências literais e outros as interpretando simbolicamente como chamados a uma maior espiritualidade e devoção. Independentemente da interpretação, as profecias do Padre Pio inspiraram muitos a refletir sobre o estado de sua fé e a buscar uma vida mais alinhada com os princípios cristãos. Número 15. O legado duradouro do Padre Pio. O legado do Padre Pio continua vivo hoje em dia, tanto na Igreja Católica quanto na vida de milhões de fiéis em todo o mundo. Sua vida, marcada por milagres, sofrimento e devoção, continua sendo uma fonte de inspiração e consolo para aqueles que buscam fortalecer sua fé. Um dos aspectos mais duradouros de seu legado é seu hospital, a Casa Alívio do Sofrimento, que continua funcionando e proporcionando atendimento médico de alta qualidade aos necessitados. Este hospital é um testemunho da visão do Padre Pio de uma instituição guiada pela compaixão cristã e pelo serviço aos outros. Além disso, seu santuário em San Giovanni Rotondo atrai milhões de peregrinos todos os anos. Aqueles que buscam consolo espiritual, cura e uma conexão mais profunda com sua fé. As histórias de seus milagres e sua vida devota continuam inspirando os visitantes, lembrando-lhes do poder da fé e da intercessão divina. O Padre Pio também deixou um legado de ensinamento espiritual através de seus escritos e cartas, que oferecem orientação e conselho àqueles que buscam viver uma vida mais devota. Seus ensinamentos sobre a confissão, a comunhão, a oração e a caridade continuam sendo relevantes e poderosos para os fiéis de hoje. Na Igreja Católica, o Padre Pio é lembrado como um modelo de santidade e devoção. Sua canonização em 2002 pelo Papa João Paulo II foi um reconhecimento de sua vida extraordinária e de seu impacto duradouro na fé católica. Seu exemplo de humildade, sacrifício e amor ao próximo continua sendo um exemplo da fé católica. Ele continua sendo uma inspiração para sacerdotes e leigos igualmente. Finalmente, as profecias e ensinamentos do Padre Pio continuam sendo objeto de estudo e reflexão, oferecendo uma visão única e poderosa do futuro e da espiritualidade. Seu legado duradouro é um lembrete da importância da fé, da oração e da devoção na vida cristã. A vida e as profecias do Padre Pio continuam inspirando e desafiando os fiéis em todo o mundo, lembrando-nos da importância da fé, da oração e do arrependimento em nossa vida espiritual.